Oi, pessoal. Meu nome é Natália, sou jornalista aqui da BRA e você está assistindo o Bait Talks, o nosso quadro de entrevistas, onde a gente vai conversar com os maiores nomes, as maiores referências do mercado financeiro. E hoje estamos aqui com o Felipe da Bendorf, Felipe Borges, analista gráfico da Bendorf. Bem-vindo, Felipe. Prazer, Natália. Prazer, pessoal. Obrigado por esse convite. Primeira entrevista, então me sinto honrado de verdade com isso e torço para que esse quadro tenha muito sucesso. E aí, Felipe, queria saber de você, quando foi que você começou a operar? Vamos lá, eu iniciei um pouquinho diferente do que a maioria começou. Eu comecei em 2008, né? Para quem não sabe, eu peguei a primeira crise. Entrei, já caí. Eu lembro que um dos primeiros pregões que eu havia participado, a bolsa caiu 7%. Eu, na época, achei que era normal, porque eu não tinha conhecimento ainda sobre mercado financeiro. Muita gente desesperada do meu lado. E eu falando, isso deve ser normal, o pessoal que não sabe trabalhar com bolsa, né? Para mim, acabou sendo bom, porque isso foi uma grande escola, né? Vi muita gente perder muito, assim, dinheiro nessa época e também vi muita gente ganhar dinheiro nessa época, né? Foi aí que eu comecei a realmente, assim, perceber que o lado emocional, ele atrapalha ou te ajuda demais, né? Que no momento onde muitas pessoas tinham pânico, algumas pessoas que são as que realmente fizeram bastante dinheiro, enxergaram esse momento como grande oportunidade, compraram as ações e elas se valorizaram. E aí eu comecei nessa época, já fui agente autônomo, operador de mesa, já trabalhei em mesa proprietária, já fui analista-chefe de casa, já fui trader para mim durante alguns anos e hoje estou aqui na Bendorf fazendo parte dessa equipe. Com quantos anos você começou aí? Em 2008, você tinha quantos anos? Foi em 2008, eu estava com 22 anos. Para quem não sabe, eu fazia veterinária. Eu fiz 2 anos totalmente diferente, né? E eu não tinha condições na época de, assim, pagar a faculdade veterinária. Na época era, assim, integral. Então, eu só conseguia trabalhar à noite, de final de semana e de madrugada. Cheguei a trabalhar em, assim, pousada à noite, entregar jornal de madrugada na época, tentando pagar o estudo, eu não consegui, parei a faculdade, um amigo meu na época falou, Felipe, você já trabalha com números, você sempre teve facilidade com isso, eu vou fazer um curso sobre ações em São Paulo, 3 dias, você não quer fazer? Eu estava meio que assim, perdido na época, acabei fazendo o curso, me apaixonei por essa área, e aí em 3 meses eu já passei na prova, para que eu virasse agente autônomo na época, e aí eu nunca mais saí da área. Você se encantou, então, aí, foi a virada de chave. Para mim, assim, o dia que eu vi um gráfico e eu vi, assim, a possibilidade da gente conseguir, através de gráfico, estudar probabilidade, né? Muita gente, quando entra, acha que vai ser sorte. Eu já sempre entrei procurando padrão. Falei, olha, se alguém consegue fazer isso, né? Eu também posso conseguir, né? Então, eu acredito sempre que, assim, estudo, preparo, supera talento, né? Então, eu sempre fui um cara que eu sempre corri atrás. Quer um exemplo? Prova para virar analista. Não é uma prova fácil, né? Na época, eu fiz a prova e, assim, para quem não sabe, não existe um gabarito, né? Só aparece se você passa ou não, né? Eu trabalhava já numa mesa, eu era operador de mesa, queria crescer lá dentro, então eu falei, o próximo passo eu quero ser analista. Eu sempre tive gosto por realmente estudar análise técnica. E para quem não sabe, eu reprovei na prova 4 ou 5 vezes, por uma ou duas questões. Né? Se não me engano, eu reprovei então, por... né? Oi? Resiliência, né? Continuou fazendo você saber que era isso que você queria. E aí, assim, se eu fosse ligar para que as pessoas do meu lado, né, para o que elas falavam para mim, pô, desiste, você nunca vai passar, né? Para quem é de mesa, né? Para quem é do pessoal um pouco mais antigo, sabe como é que era, né? O pessoal pegava pesado, isso era normal antigamente. E a única coisa que eu tinha na minha cabeça é o seguinte, eu não vou parar enquanto eu não passar, né? E aí eu passei, deu tudo certo, estou aqui, então, para quem acha, né, que assim, o mercado financeiro é fácil, que ninguém nunca passou perrengue, né? Hoje a gente faz análise, né? Hoje eu consigo fazer análise com certa facilidade, porque eu já estudo isso há 12, 13 anos, várias horas por dia. Mas passei perrengues também e para mim, eu sempre tive na minha mente que isso era o que eu queria fazer. Eu não me vejo em outra área hoje. Então, realmente, eu hoje trabalho com o que eu gosto. É totalmente diferente. Hoje cedo eu estava até batendo um papo, vindo aqui, né, para cá, que
Muita gente segunda-feira fala, pô, amanhã começa. Eu, sinceramente, eu venho feliz de trabalhar, né? Porque eu gosto de estar aqui, eu gosto de fazer isso. Se você não deixou a crise do subprime te assustar, né? Acho que nada mais vai te assustar. Não, na verdade, essas crises, né? Eu, diferente do que a maioria pensa, que fica desesperado, depois que eu aprendi a trabalhar com o stop, que é para você proteger os seus ganhos ou limitar as suas perdas, né? Embora muita gente não goste disso, para mim ele é o principal amigo do trader e é o que te dá longevidade dentro desse mercado financeiro. Por mais que você faça uma análise, não existe, é certo que vai para algum preço, se vai subir ou se vai cair. Por mais que um gráfico esteja bonito, que um fundamento esteja bonito, às vezes sai algum fato relevante, algum fator extra que não está no nosso controle, e é assim, importante que vocês entendam isso, que tem que acionar o stop. Vou dar um exemplo. IRB bateu R$40, que eu não estopou esse papel a 38, 35, 30. O papel está R$6. Vai voltar? Ninguém sabe. E outra coisa, tem o custo... E foi um movimento atípico, né, da IRB, né? Sim, foi assim, um movimento atípico, né? Soltaram um relatório dizendo que havia fraude, se eu não me engano, no balanço, mas mesmo que não for um movimento atípico, né? Essa crise que nós ainda estamos vivendo, recuperando ela, alguns papéis sequer voltaram perto do patamar pré-crise, né? Os bancos estão assim agora subindo, se recuperando um pouco mais, BBAS, Bradesco, mas não voltaram ainda nesse patamar pré-crise. Então, quem está comprado tá aí e não trabalhou com stop, está há mais de um ano travado em uma ação, perdendo dinheiro, deixando de aproveitar tantas outras oportunidades, porque às vezes não quis assumir um prejuízo pequeno e chegou a ver a sua carteira desvalorizar 70%. Então, para você, o segredo da consistência é o gerenciamento de risco, né? Exatamente. O gerenciamento de risco, eu falo que ele assim, sobrepõe qualquer técnica, né? O pessoal acha que quando entra dentro aqui, eu quero ser trader, eu quero ser swing trader, né? A primeira pergunta que chegam para mim é: qual é o setup que você usa? Qual é a estratégia que você usa? Eu sempre falo, não importa o que eu uso, eu posso mostrar para você, não tem problema nenhum. Mas o segredo, por que funciona? Porque eu tenho gerenciamento de risco. Arrisco perder 1 para tentar ganhar 2, 3, 4. Isso tira aquela obrigação por acertar todas as operações e, principalmente, né, poucas operações que atinjam o alvo já me dão um resultado absurdamente bom. Que é um exemplo, swing trade, estamos em 2 operações. Eu tinha vindo de um stop, uma operação me deu um stop em torno de 5%. Pegamos uma ação, se não me engano, foi Porto Belo. A gente encerrou hoje, no dia que a gente está fazendo a gravação. A gente fez uma parcial em torno de 7% e saímos com 15% de lucro no alvo final. A gente está com uma outra operação também, com uma parcial já de 6% feita, com o alvo final em 35%. Então, é uma operação que atinge o alvo, elimina todas as outras oportunidades que não foram muito bem sucedidas e fazem com que seu capital aumente ao longo do tempo. Então, Felipe, eu sei que você é mais o cara da análise técnica, né, da análise gráfica, mas você vê importância também na análise fundamentalista na hora de avaliar os papéis? Vejo, acho importantíssimo. Acho que quanto mais informação vocês puderem agregar, melhor. Exemplo, hoje a gente tem um time de análise técnico e de análise fundamentalista. O que eu costumo fazer? A gente tem um grupo fechado nosso. Eu quero comprar alguma, por exemplo, construtoras, ou então bancos, né? Bancos, que é o papel que hoje é o maior peso ali na nossa carteira. Não custa nada eu perguntar para o pessoal como é que está a alavancagem, valuation dos bancos, se está para sair alguma notícia, perspectiva, consenso de mercado, né? Eu sou um cara que eu acabo focando muito mais no gráfico, mas sim, consulto o pessoal. Um exemplo, essa empresa, como é que está a parte fundamentalista dela? Eu sempre falo que a análise fundamentalista, ela te fala o que você pode ou não comprar, ou o que você deveria ou não comprar, ou então vender. E a análise técnica te dá mais um timing, né? Mais um momento para que você consiga realmente aproveitar, tendo um bom gerenciamento de risco. Perfeito. Então, você acha que seria uma bobagem essa rivalidade que tem entre análise técnica e análise fundamentalista, né? Eu acho isso completamente errado. Qualquer pessoa que fale que ou análise técnica não funciona ou análise fundamentalista não funciona, a única resposta que eu tenho é que essa pessoa não teve sucesso com uma ou outra técnica. Por exemplo, eu não sou especialista em
tape reading. Por que eu vou falar que não funciona? Se existe uma ou mais pessoas que ganham dinheiro com essa técnica, por exemplo, o Tonello domina e domina muito bem, quem sou eu para falar que não funciona? Pode não funcionar para mim ou para as estratégias que eu prefiro utilizar, mas que funciona, funciona. Então, tanto para quem vende setups em análise técnica, quanto para quem fala que o melhor investidor é sempre fundamentalista, ou o melhor investidor é sempre um analista técnico, para mim está totalmente errado e quer vender somente o próprio peixe. A Benfit alcançou recentemente os 20 mil inscritos no YouTube, né? A que você atribui esse crescimento? Vamos lá, eu acho que o principal fator para que a Benfit cresça ao longo do tempo é a nossa transparência. O que a gente mais vê por aí são as pessoas que escondem prejuízos, né? As pessoas que não mostram a realidade do mercado financeiro. E para quem está entrando e está assistindo esse vídeo, entenda que nem todas as suas operações vão dar gain, nem todas as suas operações serão positivas. Bem-vindo à Bolsa de Valores. E para isso, existe o gerenciamento de risco, stop, e quando o mercado anda, eu tenho uma frase, muita gente brinca que eu falo ela demais, que é que deixa o mercado trabalhar, que para mim é a melhor definição que você pode ter. Que é quando as operações estão a favor, deixem elas fluírem. Né? O que eu mais vejo é muita gente que é macho, né? Ou seja, muita gente que é confiante quando a ação está caindo, um dia volta, e muita gente que é medroso ou medrosa quando vê uma operação com um pouco de lucro. Vê aquele verdinho, meu Deus, e se volta. Uhum. Né? Então, às vezes, você aceita 30% de prejuízo numa ação em um determinado momento, só que está ganhando 2, 3 e você quer colocar no bolso. É aquela história, não adianta acertar muito se quando você ganha 1 e quando você perde 15. Então, eu acho que o fator do nosso sucesso, primeiro que é independente, a gente não tem obrigação de mandar a quantidade de calls, ou seja, a gente é realmente focado na rentabilidade do próprio cliente e muito também com a nossa transparência de mostrar, olha, deu certo aqui, a gente ganhou tanto, essa aqui não deu certo, deu esse prejuízo pequeno. Então, essa nossa independência e foco no lucro do cliente, eu acho que é o grande diferencial. Você tocou num assunto muito interessante também, que é a questão do psicológico, né? Que as pessoas se deixam abalar de ver o papel subindo, o papel descendo. Você acha que tem como a pessoa se precaver dos efeitos psicológicos que o trade pode ter? Sim, o grande problema que eu vejo, né? A maioria, o pessoal fala que 90% perde dinheiro na bolsa, e eu acho que deve ser mais ou menos por aí. Muita gente entra alavancando, né? Entra com mais dinheiro do que pode. Acho que isso aqui vai ser cassino. Então, o segredo para mim é o tempo. As pessoas não dão tempo para aprender, errar, ajustar, tentar de novo e aprimorando o que eu faço até hoje. Né? Então, para mim, o principal fator é o tempo. Então, as pessoas falam assim, o psicológico ele não me ajudou. Comecem pequeno. Não tem vergonha nenhuma começar operando um mini contrato de índice, 100 ações, comprar ações no fracionário, um mini contrato de dólar. Então, comece pequeno para que você se acostume com essa volatilidade, com esse financeiro aumentando ou diminuindo na sua tela e deixe que os próprios resultados que a Bolsa vai proporcionar para você te possibilitem aumentar. Então, você, em vez de entrar trabalhando com 50 contratos de índice, começa com um, ganhou 2, 3, 5, 10 e assim vai. Começar pequeno, começar na conta demo, de repente, né? Praticar Sim. antes de ir direto ao ponto, porque o povo vai com muita sede ao pote e às vezes acaba tendo bastante prejuízo. E muita gente acaba saindo, né, da bolsa por causa disso, né? E acha que não deu certo, sendo que foi por causa do próprio psicológico, do gerenciamento de risco inexistente. Exatamente. E esse ponto que você falou, conta de simulação ou conta demo. Se a pessoa falar para mim, eu não tenho disciplina nem na conta demo, então não vá para a conta real, né? Eu sempre uso alguns exemplos, vê se para você faz relação. Você hoje deixaria marido, mãe, filho, qualquer pessoa que você ame, ser operado por um médico que entrou na faculdade faz 3 dias? Não. Entendeu? Alguma cirurgia comendo fast food ali no shopping center, por exemplo, ou tomando caipirinha na praia? Provavelmente não. Por que as pessoas acreditam que um trader que é alguém que tem que estar extremamente focado em um ambiente profissional, que tem que ter anos de estudo ou meses de estudo, vão conseguir em 2, 3 dias de curso se tornarem as mentes brilhantes do mercado financeiro?
né? Entrando alavancado, sem stop. Isso não existe, infelizmente, né? Então, o trader hoje, né? Muita gente que entra nesse nosso mercado e sai fala mal, né? Ah, mas isso não dá dinheiro. Eu falo, não dá dinheiro, realmente, para quem não quer estudar. Eu estudo algumas horas por dia e eu gosto disso, porque eu quero melhorar, eu quero anotar e, assim, identificar os meus erros, anotar os meus acertos, porque eu quero continuar realmente repetindo tudo que eu faço de certo na bolsa, evitar o que eu faço de errado e procurar entender se tem mais oportunidade ou não. Isso é estudo, isso é um estudo diário. Eu sempre falo que quando eu pego alguma turma para dar um curso de 2, 3, 4 dias, coincidentemente, as próximas 3, 4 semanas são ótimas. Por quê? Porque eu fico 20 horas estudando o que eu realmente faço e isso me ajuda a filtrar as oportunidades que tendem a dar mais stop, ou seja, que a gente pode perder dinheiro e aproveitar as melhores oportunidades que o mercado dá. Muita gente não sabe que tem como ganhar dinheiro também na queda, né? Eu sempre falo que o mercado ele é bom quando está em tendência. Tanto faz se vai ser uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. Por exemplo, uma ação está 10, eu acho que ela vai para 9, hoje eu consigo vender essa ação a 10, mesmo sem possuir ela naquele dia, e se ela bater 9, eu ganhei essa diferença, que no caso é R$1. Para isso a gente aluga essa ação, então eu ligo lá para o assessor, falo, seguinte, pessoal do BRA, eu quero vender Petrobras, eu consigo alugar? Eles vão pegar de alguém que possui Petrobras e que não queira vender lá naquele determinado momento, eu pago uma taxa de aluguel e assim que eu comprar a minha ação de volta, eu vou lá, devolvo e a operação ela é completamente liquidada. Então, se o mercado estiver em tendência de baixa, e lembrando, pessoal, quando o mercado está caindo, tem pânico. Pânico, oportunidades, operações andam mais rápidas. Então, aproveitem isso, só que tomem cuidado. Por quê? Quando a gente está comprado em uma ação, o limite dela é o 0. E a gente compra 10, zerou, você não está perdendo nada. Quando você vende uma ação, o céu é o limite. Né? Exemplo, Banco Inter. O papel, se não me engano, bateu 25, 30 reais. A 80, muita gente falando, tá caro. 100, caríssimo. 110, jamais vai passar. E a ação bateu 200 reais. Né? Então, com isso, tem que tomar bastante cuidado. Se você for operar na venda, é obrigatório que você seja alguém profissional, alguém que utilize stop para poder proteger suas operações. Entra na questão da imprevisibilidade do mercado, né? Como você mesmo falou lá no início, que a gente tem como ter uma ideia, mas não tem como ter certeza de até onde vai o preço da ação, né? Então, a gente sempre tem que trabalhar com o stop por causa disso. Exatamente. Muita gente chega hoje para a gente e faz aquela pergunta de $1 milhão, né? A Bolsa vai chegar nos 150 mil pontos? Vale vai bater 60 reais hoje? Petrobras hoje vai fechar em alta ou vai fechar em baixa? Não tem como saber. E o mercado, você usou uma palavra importantíssima, que é o mercado é irracional. Alguns movimentos você não tem como prever. Então, muita gente entra e fala assim, poxa, mas o índice oscilou 1000 pontos, eu não consegui pegar. Não tem problema, seu dinheiro está ali, está tudo certo. Amanhã é outro dia. Espera a estratégia que você encaixa aparecer, entra, põe seu stop, deixa o mercado trabalhar. Esse mercado ele pode ser muito mais tranquilo e lucrativo do que muita gente imagina. É claro que quando eu entrei na Bolsa, você fica mais ansioso, você acorda de noite para ver notícia. Com o passar do tempo, você vai percebendo que isso não vai mudar e, em alguns casos, pode atrapalhar a sua performance, né? Porque se eu sentar aqui cansado, se eu não dormir nada, eu já vou estar mais irritado, estressado, ansioso, vou querer operação rápida, vou caçar a operação e aí... Sinto muito dizer, mas quando você procura o que fazer na bolsa, geralmente você procura perder dinheiro e não ganhar dinheiro. Como você acha que assistir, por exemplo, profissionais operando, como tem as salas de trading da Benef mesmo, ajuda o cara a aprender, né, o trader a aprender e, ao mesmo tempo, a replicar, talvez, as estratégias, né, entender como funciona o operacional? Como você acha que isso ajuda a pessoa a operar melhor? Vamos lá, esse ponto é muito legal e, pessoal, prestem atenção nisso, né? Utilizem as salas de análise, os analistas, para que vocês entendam o que a gente está fazendo e não simplesmente copiem os nossos sinais. É óbvio que no começo é muito mais fácil, até vocês entenderem como é que funciona o racional, por que a gente está comprando, por que a gente está vendendo e, principalmente, entendam que não vai ter operação toda hora, né? Falando de novo sobre um dos nossos diferenciais,
É aquela nossa liberdade de não ter que passar a operação quando não tem. Porque o mercado não faz, ele não dá 55 mil oportunidades no dia. Às vezes o mercado dá uma. E se você não está na frente naquele momento, você não vai aproveitar. Assim como terão dias também que o mercado vai dar 10 oportunidades. E as 10 vão ser bem-sucedidas. Né? Então, eu acho que o principal fator para quem estiver acompanhando a gente é entender o porquê que a gente compra e vende. As melhores perguntas que eu gosto de realmente responder não é tem compra, tem venda? Não, né? É por que você comprou ali? O que é que você enxergou para esse movimento? Você entrou e deu stop loss. Você considera um erro ou foi normal? Está dentro dessa sua estatística? Esses são os principais fatores. Aproveite para sugar toda essa informação, todo esse nosso conhecimento, porque quanto mais vocês conhecerem, mais tranquilos vocês farão essas operações. Para quem não sabe, tem sala de trading da Benuf todo dia lá no YouTube deles, é só acompanhar. No pregão inteiro, eles ficam lá ligados, vocês podem acompanhar e fazer as operações junto com especialistas, né? Que faz toda a diferença. Sim, a gente fica online todo dia à tarde, tá? Da parte da tarde, tanto para quem quer fazer day trade, quanto para quem quer fazer swing trade. E sexta-feira, sempre na parte da manhã, onde tem o maior volume e liquidez, a gente está sempre presente. Sexta-feira à tarde não, porque geralmente o mercado ele já perde liquidez. Grandes traders e grandes players já vão desligando esses seus operacionais, esses seus robôs, então o mercado fica muito mais errático. Então, sempre de sexta-feira a gente faz sempre transmissão ali na parte da manhã, que é onde tem maior probabilidade para a gente poder ganhar dinheiro. Perfeito. Felipe, a carteira da Bendoff, né, a Absolute, pelo menos, ela tem uma atualização quinzenal, correto? Eu queria saber quais são as suas perspectivas para o mercado daqui a 15 dias. O que você acha que vai mudar? O que você está... Vamos lá, falando sobre bolsa para os próximos dias, né? Um dos nossos diferenciais, falando dessa nossa carteira, a gente não fica amarrado a nenhuma ação que mude completamente esse nosso cenário. Né? Essa nossa carteira ela é rebalanceada ou não, mas ela é revista a cada 15 dias. E se for necessário algum movimento extra, um exemplo, uma ação ficou ruim demais, não vale mais a pena manter na nossa carteira. Nada impede que a gente mande algum comunicado, algum aviso falando o seguinte, ó, esta ação não é mais interessante para o longo prazo. Então, eu acho que um dos grandes diferenciais para esse retorno fenomenal, puxando o saco do bem também, é essa avaliação constante. Né? Não é simplesmente comprar uma ação e simplesmente largar ela lá. Essa carteira, ela é só de compra, né? A gente só compra. É uma carteira com uma visão de longo prazo e que é mais do que provado que com boas estratégias e você simplesmente trocando essas ações que não estão mais atrativas por outras ações que estão melhores, e aí vai uma dica também, não casem com nenhuma ação, né? Não casem. O exemplo aí clássico foi a Via Varejo, né? VAR é 30, VAR é 25, VAR é 35, a ação tá 12, né? Em compensação, BPAC tá lá nos R$123 já. Então você imagina, não, eu vou ficar comprado em varejo porque é o melhor setor. E aí não adianta nada. Eu acho que ela um dia pode bater 25, eu acho que ela pode bater 30. Mas terão tantas outras oportunidades que eu prefiro sair dela bem mais alto, aproveitar o ciclo da bolsa, siderúrgicas que deram porrada. O dia que esse setor apontar para cima, não tem problema eu não pegar a 12. Prefiro comprar a, por exemplo, 18 e ela ir para 30, do que eu comprar a 16 e ela cair para 11. Né? Então, essa nossa avaliação constante, eu acho que é o fator determinante. E a visão do mercado, a visão macro. Aí sim entra também bastante análise macro, análise fundamentalista. Esse ponto que você tocou é muito interessante mesmo, de casar com a ação, né? A pessoa insistir num casamento falido às vezes. E é exatamente isso, né? Para que você vai manter na sua carteira essa ação que já não está dando o resultado que você esperava? E muitas vezes as pessoas se deixam levar para o emocional de tipo, porque é uma empresa que eu gosto, né? Às vezes, é uma empresa que eu sempre achei que era grande, é uma empresa que faz parte da minha rotina, do meu dia a dia, e isso pode ser uma sentença, né, para a pessoa na hora de operar. Sim, sim, porque isso para mim é mais uma certa desculpa que a pessoa procura para ela mesma para falar assim, não vou assumir que a operação que eu fiz ela não deu certo.
né? Exemplo, no início do ano, eu estava olhando a Via Varejo para mim, a ação começou a realmente cair, eu entendi que não era mais interessante em ter essa operação, encerrei no prejuízo, e depois peguei uma outra ação e essa ação me deu 45% de rentabilidade, com o mesmo capital, eu só realoquei em uma outra ação. Se eu tivesse comprado ainda em Via Varejo, o meu médio de compra na época era de R$19, a ação está 12. Então, para vocês terem uma noção do percentual que eu estaria perdendo e não teria aproveitado essas outras oportunidades. Então, eu geralmente brinco, o pessoal fala, quais as ações que você mais gosta? Eu falo, as que eu comprar e subir e as que eu vender e realmente elas caírem. Eu não ligo muito para ação, né? Eu ligo para o gráfico, que é esse meu método principal de análise, e se vai dar certo ou não, risco-ganho, gerenciamento de risco, e depois o mercado me dá uma certa recompensa por isso. Então, vamos para a parte final da nossa entrevista, Felipe, um bate-bola rápido, você responde com uma ou duas palavras, mais ou menos, tá bom? Fechado. Uma modalidade de investimento. Day trade. Um papel. Para compra, BPAC, BTG Pactual. Uma ação que você acha que cai esse ano. Magazine Luiza. Aí eu vou arrumar briga. Com certeza. Um patamar do Ibovespa no final desse ano. Para mim, bate 150 mil esse ano ainda. Não sei quando, mas acho que bate. Aposta ousada. Sim. Uma plataforma de operação. Profit Share, para mim, a melhor que tem e a mais funcional. Melhores recursos visuais, né? Para quem Sim. opera da análise gráfica. Não tem melhor. Opinião, óbvio, mas não tem melhor. E o que você acha de quem vende curso que promete ganhar dinheiro todo dia? Picareta. A pessoa que vende isso é picareta. Eu vou responder com mais de 2 palavras para você. Vou falar 3 vezes, picareta e picareta e picareta. Não existe, né? O pessoal vende isso como se o mercado fosse um caixa eletrônico. Não é, não caio nisso. Procurem histórico, procurem ver se essa pessoa posta, se toma algum prejuízo no dia ou não, porque se não postar, provavelmente ela está enganando vocês. É fácil só postar o histórico do que dá certo, né? É fácil. Se eu chegar ali e colocar só as operações que eu ganho, você atrai 50 vezes mais gente. Só que eu prefiro deitar minha cabeça no travesseiro todo dia e saber que eu faço a coisa certa. Que não é ensinar para as pessoas que, infelizmente, a curva de evolução do capital não é uma linha reta, né? É com ondas, né? Você vai pegar por períodos que são mais fáceis, você ganha bastante dinheiro, períodos que serão um pouco mais difíceis, você empata ou perde um pouco. Aí entra aquela questão do gerenciamento de risco, e quando o mercado acelera, você volta a ter de novo um aumento bom dessa sua curva de capital. Perfeito, Felipe. Obrigada pela sua participação. Esse foi o primeiro episódio da nossa Bench Talks, onde a gente vai conversar com as referências do mercado financeiro. Obrigada, Felipe. Obrigado a vocês por esse convite. Contem comigo, um abraço e até mais. Valeu!